Bom dia a todos, bom dia ao público que está aqui presente, bom dia ao público que está online. Mais um mês nós estamos realizando essa ação de conversando com especialista, e este mês nós vamos falar sobre hemofilia, com dois médicos nossos, capacitadíssimos, importantíssimos na unidade, o doutor Pedro Jardim e a doutora Marcela Greco, mas eu vou chamar inicialmente, para começar, o doutor Pedro Jardim, médico hematologista do Hemorrio e do Gafre, mestre em clínica médica pela UFRJ na área de hemostasia. Muito obrigada, Pedro. Falar de hemofilia, só o tema hemofilia é muito aberto. Tem várias aulas, nessa exposição que eu e a Marcela faremos. Então, vocês fiquem à vontade depois de aprofundar. Mas a ideia hoje, já que a maioria de vocês está engatinhando nesse mundo de hematologia, fazer boas-vindas com esse diagnóstico. E a gente tem bastante aqui e vou contar a carreira de vocês. Não é à toa que a gente escolheu abrir o período aqui que está escolhendo hemofilia. Se a gente está aqui hoje falando de um tratamento, população diagnóstica, porque sempre teve um primeiro lá atrás, né? E no caso da hemofilia, foi o Schnabel, que foi um canadense, hemofílico agrave, obrigado, e que sempre foi um militante vanguardista pela causa hemofílica. Infelizmente morreu no final da década de 80, como a maioria dos pacientes. E ele sempre lutou pela ampliação diagnóstica e de tratamento para todos, né, de acesso. E se a gente gosta de história, a gente vai ter, né? Não, ele não foi puramente o único que começou. A gente tem dados no século II da Babilônia com histórias de pacientes que sangraram depois da postectomia, depois de cirurgia de circuncisão. E aí foi a primeira vez que esse padrão foi sendo repetido no século X, também com outros registros. A gente pensou, né? Foi pensado que poderia ter um padrão familiar para algumas pessoas, para algumas famílias, de uma doença hemorrágica e sexo masculino. A primeira descrição moderna da hemofilia foi feita em 1803 pelo americano Otto, que viu que esse padrão se repetia em certas famílias, em pacientes do sexo feminino, do sexo masculino, perdão. E o conceito de herança familiar, né, o heredograma, respeitando por longas gerações, já veio 10 anos depois com o Rei, outro médico. O termo hemofilia, né, que se a gente dividir, o radical seria, ao pé da letra, uma afinidade pelo sangue. Ele foi cunhado em 1828 por um médico alemão, Schlein, e um estudioso, né, viu que em alguns pacientes de sexo masculino essa condição ocorria e deu esse nome. Laboratorialmente, foi iniciada a documentação em 1893 com os testes de coagulação, e viu que esses pacientes que apresentavam esses fenótipos hemorrágicos apresentavam também alteração laboratorial de tempo de sangramento prolongado. A gente falava PTT ainda, mas um tempo de sangramento prolongado comparado com amostras de sangue da população normal de outras pessoas. Com o advento da medicina transfusional, né, as primeiras transfusões foram feitas, né, os pacientes que tinham esse diagnóstico, já falava de hemofilia. Em 47, a patogênese melhor foi descrita, inclusive a discriminação de mais de um tipo, sabendo que agora a hemofilia não é uma doença única, né, foi misturado por de plasma de paciente hemofílico A e B, e viu que isso se corrigia, né, e a gente foi visto que, por mais que respeitasse certo padrão, teria mais de um tipo. Para quem gosta de história, não acabou ainda, né? Quem ouve falar que a hemofilia é uma doença da realeza, uma doença real, é porque Rainha Vitória, uma das portadoras mais famosas do mundo, a rainha do trono inglês do século, da maior parte do século XIX, ela tinha, deixa eu ver se eu consigo pôr isso, esse padrãozinho aqui, preto e branco, seria um portador do sexo feminino, aquela aqui, né? Ela teve duas filhas portadoras que combinaram com filhos com homens hemofílicos. E antigamente a gente, né, fazia muito. Os herdeiros dos tronos sempre misturavam as famílias, então, naquela época, seja no trono espanhol e alemão,
A gente tem relatos de hemofilia, a gente sabe que a herança da resultado de hemofilia B, eu descobri isso recentemente, e foi bem interessante porque a Alexandra, que foi para o ano russo, junto com o Nicolau II, ele teve o Alexei, que é relatado muito na história dos czares da Revolução Russa. Então, para quem está com aquela questão de estudar no final de semana e não quer, tem uma sugestão boa, pode preparar a pipoca, que é o detrimento é puro. A gente tem hemofilia tanto na Netflix como no Google Play. Essa história é muito, muito legal. Todos são poucos capítulos e fala de hemofilia com focos diferentes. Aqui que a gente não tinha quase recurso nenhum, mas já sabia dessa história de poder seguir um padrão do sexo masculino de sangramento. E o Betinho, que todo mundo deve conhecer a história, um cidadão brasileiro fenomenal, sociólogo que lutou contra a fome do país. Muito interessante saber que a doença tem representantes muito inspiradores. Agora, falando propriamente dito da doença, a hemofilia é uma doença hemorrágica congênita, caracterizada pela diminuição ou ausência da atividade coagulante fator 8 para a hemofilia A e B, e 9, fator 9 para a hemofilia B. As duas têm origem genética, né, classificação em quadro clínico semelhantes, o diagnóstico diferencial é feito através das dosagens de fatores de coagulação. O tipo de herança da hemofilia é ligado ao sexo, ou seja, está no cromossomo X, resultante de mutações no gene F8 e F9. Cerca de 30% dos casos, o paciente não tem história familiar de hemofilia e são resultados de novas mutações. Hoje, na verdade, a gente sabe pelo esse último guideline aqui, mais recente, que esse número é até um pouco mais maior que 50%. De gente que está atrás, a gente vê que às vezes o paciente não tem história familiar ou por ser uma mutação nova, ou às vezes ela vai pulando gerações que o paciente já realmente não lembra. Né? Vai tendo filhas portadoras que não sangram, em geral, e às vezes quando tem filho homem, vem um histórico hemorrágico. Então, para consolidar, vamos pensar aqui, se a doença o gene está no cromossomo X, no cenário de um pai sem hemofilia, um pai normal, e uma mãe portadora, a mãe sempre vai dar um XB ou um XY. O pai vai dar X ou Y. E como o cromossomo Y não carrega o gene da hemofilia, todos os homens vão ser normais e, perdão, todas as meninas, todas as filhas podem ser ou portadoras, vai depender se o X que a mãe der vai ser normal ou afetado. Se ela der o X afetado com o X do pai, a gente vai ter uma portadora. Se ela der o X afetado com isso do pai, vai ser um filho hemofílico. Se ela der o X normal com o Y do pai, filho normal, e o X normal com o X normal do pai, uma filha normal. Tá? No caso do pai hemofílico, que é a principal pergunta nas nossas consultas, né? Tem chance do filho dele ser hemofílico? Essa é a resposta não. O filho hemofílico ele vai receber o Y desse indivíduo hemofílico. E o Y não tem o gene da hemofilia. Mas todas as filiais vão ser portadoras, porque ele só vai dar o cromossomo X dele afetado. Perfeito? A distribuição dessa doença ela é esperada de ter mais de 1 milhão. Só que a gente estima um subdiagnóstico regional, principalmente dos países mais pobres, que não têm muito acesso ao diagnóstico. A gente tem melhorado bastante, mas somos também um país de desenvolvimento. E a maioria deles, a gente espera que também seja na hemofilia A ou B, independente do grau de severidade, estaria em torno quase dos 500 mil. Estima-se que a hemofilia A represente 80% a 85%, as temperaturas prévias estavam 70%, 75%, isso tem aumentado, então é importante vocês saibam que a hemofilia A, ou seja, aquela que tem o gene do fator 8 alterado, é a principal, e a prevalência estimada do nascimento corresponde a 24,6 por 100 mil, né? Ou seja, 2,4 por 10 mil de indivíduos masculinos para todas as gravidades da hemofilia A, que é a mais prevalente.
esse é um dado, apesar de estar um pouco defasado, 2016, Ministério da Saúde, né, se esses números estão um pouquinho maiores, a distribuição, a proporção, ela se mantém, ela continua a mesma, de modo que a hemofilia A é a mais prevalente, depois da hemofilia B. O Willibrand, por mais que esteja entre A e B, a gente espera que isso aqui seja maior, inclusive, que a hemofilia A. O Willibrand é um diagnóstico diferencial importante, né, mas tem outro mecanismo de herança, e como tem, em sua maioria, às vezes, um sangramento mais leve, esses pacientes nem chegam. Então, a gente acredita que seja muito mais prevalente, a gente sabe pela literatura que é mais prevalente que a hemofilia, mas como na hemofilia principalmente grave, moderada, com história familiar, esses pacientes já vêm para a gente bem pequenininhos, a gente consegue diagnosticar mais facilmente. E temos centros específicos para isso também. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, pela suspeição clínica. A gente suspeita de hemofilia num indivíduo que tem uma história de sangramento, com contusão fácil, espontâneo, em particular nas articulações, que a gente vai chamar de hemartrose, e a gente está com esse espontâneo, entre aspas, um termo mais fácil, de mais fácil entendimento para o paciente, mas a gente sabe que às vezes a gente não lembra, não sabe onde bateu, teve um trauma, mais do que isso. A gente tem microtraumas assintomáticos, a gente não percebe constantemente no dia a dia, ficando muito tempo em pé, sumindo uma escada, você não vai lembrar e vai achar que aquilo foi espontâneo, mas para um paciente que às vezes tem menos de 1% de fator 8, isso vai ter uma repercussão clínica. O sangramento excessivo após um trauma, cirurgia, e uma história familiar de sangramento para pacientes do sexo masculino pelo lado materno, que vai ajudar a determinar os padrões de herança auxiliar no diagnóstico. Não quero que vocês se assustem com a cascata, vocês conhecem ela, na verdade, a gente tenta sempre não colocar, mas ela ajuda muito para o entendimento acadêmico e principalmente laboratorial. Para quem, o pessoal do laboratório de diagnóstico, esses termos de via intrínseca e extrínseca, a gente ainda utiliza, e é importante a gente ver onde é que o nosso fator 8 está. Está na via intrínseca, que é avaliada pelo PTT, né, com o tempo de tromboplastina parcial ativado. Essa aqui é a via extrínseca, cujo principal fator é o fator 7, e chegam na via comum para a formação de fibrina e o paciente faz a casquinha e para de sangrar. Então, na hemofilia, teoricamente, a gente vai ter essa via intrínseca alterada, porque tanto o 8 quanto o 9 estão aqui, e a gente não vai conseguir chegar na via comum para a formação de um coágulo eficiente de forma adequada. Então, é importante a gente lembrar que se esse paciente, eu estou suspeitando do diagnóstico pelo fenótipo hemorrágico ou pela história familiar, faço exames de triagem básicos de avaliação da coagulação. Paciente que sangra, um paciente que vai operar alguma coisa, a gente pede o tempo de protrombina, TAP, o tempo de tromboplastina parcial ativado, PTT, e a contagem de plaquetas. Isso a gente tem uma base muito boa de como está a hemostasia, como é que está a coagulação do paciente. Então, no paciente normal, tudo isso vai estar normal, e nos hemofílicos, o PTT vai estar prolongado. Ele está justamente na via intrínseca, que é a via do PTT. Tá? O Willebrand e defeito plaquetário são diagnósticos que aparecem também bastante para a gente, e a gente exclui que tem padrões diferentes. A partir desse PTT prolongado, nesse paciente com alta suspeição clínica, eu peço a dosagem do fator em questão. Peço a dosagem do fator 8, fator 9, o paciente já tem história familiar, ele guia mais fácil, né? Mas lembrando que podem ter outros também fatores que estão ajudando a prolongar o PTT e, às vezes, ser, inclusive, hoje, outros responsáveis por esse fenótipo hemorrágico. Então, a partir da dosagem do fator 8 ou 9 de um PTT prolongado, a gente consegue discriminar o grau de severidade da hemofilia. Então, a hemofilia ela é classificada pelo tipo, pela qualidade de qual fator deficiente. Se eu tenho 8 baixo, eu tenho hemofilia A. O 9 baixo, hemofilia B. E o grau de severidade é baseado em quão baixo eles vão estar. Se eu vou ter um fator 8 ou 9 menor que 1%, eu tenho hemofilia grave. Um fator entre 1 e 5% é uma hemofilia moderada, e de 5 a 40 é uma hemofilia leve. Isso é importante porque isso tem uma relação direta com quão sangrante o paciente vai ser. A gente tem também deficiência de outros fatores, 7, 11, 10, a via comum, que não tem essa relação diretamente proporcional. Tá? Então, isso ajuda a gente a preparar um tratamento, um acompanhamento, a profilaxia e principalmente um manejo pré-cirúrgico. Outra coisa que é muito importante
que anda muito junto com o paciente hemofílico, seja um paciente recém-diagnosticado, ou um paciente em acompanhamento, um paciente que vem à emergência, a gente precisa saber o tipo, a severidade e a presença ou não de inibidor. O que é um inibidor? O inibidor são anticorpos contra esses fatores que a gente está tomando, o 8 ou 9, neutralizando a função dele coagulante. Um aloanticorpo, ou seja, um anticorpo para uma proteína que a gente não tem. Ou seja, eu não tenho o 8 ou 9, eu tomo esse remédio, como o corpo não conhece, ele acaba fazendo anticorpos contra isso. Não é um autoanticorpo, ele não responde à imunossupressão, ele tem uma outra abordagem. E a gente suspeita quando justamente o paciente que já estava respondendo, né, estou sangrando, estou respondendo ao fator, para de responder. Será que ele desenvolveu o inibidor que está impedindo a ação dele? O diagnóstico é bem fácil. A gente vai, solicita dosagem do inibidor. Né? Dosagem do inibidor, fator 8 e 9 aparece a titulação. Maior que 0,6, a gente tem um inibidor positivo. E aí ele entra num programa que a doutora Marcela vai falar do tratamento. Os inibidores são encontrados com mais frequência em pacientes com doença grave e na hemofilia A. Isso também é importante, bem difícil. Hemofílico leve, B, por exemplo. Agora vamos falar de manifestação clínica. Como é que esse paciente aparece? Bom, a gente sabe que ele sangra, né? Ele sangra a partir de quão baixo esse fator tá, ou seja, os nossos hemofílicos graves, que tem menos de 1%, sangram mais, e aqueles leves que têm de 5 a 40. Inclusive, essa faixa tão grande, né, de 5 a 40, devem perguntar que trata-se de uma faixa bem heterogênea, né? Exatamente, os meninos se comportam de maneiras muito diferentes. Aquele quanto mais próximo dos 5 tendem a sangrar mais, e mais próximo do 40 tendem a sangrar menos. Faltar as consultas. Então, o fenótipo hemorrágico é relacionado ao grau de deficiência. Em recém-nascidos e crianças, os lactentes, né, menores de 2 anos, com hemofília grave, a gente também vê bastante sangramento de parte mole, intramuscular, mucutâneo, e às vezes fez um procedimento, uma punção venosa, uma cirurgia de prostatectomia, né, de circuncisão, e aí às vezes o paciente que não sabia da história familiar, o diagnóstico começa a vir aí, né, veio o primeiro exame de sangue, sangrou mais do que devia, vai bater na triagem para mim e para a Marcela na semana seguinte. Batata. Alguns tipos de sangramento podem acarretar um risco à vida, exigir tratamento e atendimento médico imediato, principalmente aqueles de órgãos e sítios críticos, né, intracraniano, um sangramento muscular, que combine com uma síndrome compartimental, né, às vezes você está seja na panturrilha, no antebraço, principalmente com uma fáscia, né, que é o que reveste um volume menor de tecido muscular, então se sangra, aquilo faz uma compressão e acaba comprimindo os nervos, os vasos, isso precisa de uma intervenção muito imediata. Em termos de sítio, né, o sítio articular é o carro-chefe. Então, quando a gente pensa em sangramento e hemofilia, a gente vai pensar em hemartrose, tá? O sangramento articular. E em ordem de prevalência, o mais comum é joelho, depois tornozelo, depois cotovelo. Essa frequência aqui mesmo. É menos comum nas articulações de mais de um eixo, né? Ombro, punho, quadril. Mas confia na gente, nossos meninos sangram isso também. O sangramento muscular e a CNC, felizmente, menor que 5%. Aqui são registros de uma artrose no cotovelo. Olha como é que a gente vê o aumento do volume articular, uma toma muscular nessa coxa direita. O sangramento trato gastrointestinal pode ser desde uma toma de língua, assoalho de boca, que é também grave, porque ele pode, né, comprimir, fazer uma toma compressiva, impedir de respirar adequadamente, ou comer, até esofagiano, gástrico, intestinal, fazer um vômito com sangue, né, uma hematêmese, que a gente chama, ou um sangramento digerido nas fezes, a melena, ou sangue vivo nas fezes, a enterorragia. O trato genitorinário, é um exemplo de hematúria, né, que a gente faz uma urina com sangue macroscópico, seja no trato gastrointestinal ou no geniturinário, é muito importante investigar outras causas, porque mesmo o paciente tendo distúrbio de coagulação, ele não é isento de ter uma úlcera, de ter um cálculo renal, isso combinar com sangramento também, em geral vai ser potencializado pelo distúrbio de coagulação. Sistema nervoso central, são graves, merecem intervenção imediata.
E pensando na principal causa de sangramento, que é articular, os nossos meninos, a gente sabe que o tratamento melhorou bastante, mas eles ainda chegam à vida adulta com um grau de deteriorização articular crônica. Porque quando você sangra uma articulação, a gente sabe hoje de alguns estudos que, às vezes, um sangramento articular já é capaz de não deixar aquela articulação como está. Por mais que ele tome o fator, fique bem, volte às atividades diárias, não é para ter sangue dentro do espaço articular. Então, aquele material que não devia estar ali, ele induz um processo inflamatório crônico, com degeneração de cartilagem, com formação de neovasos, chama de angiogênese, acaba sendo uma bola de neve, né? Mais vasos, mais traumas, mais sangramento, e aquilo a gente dá um termo de articulação-alvo. Então, é um menino que vai ficar sangrando, às vezes, a mesma articulação, aquele joelho esquerdo, aquele cotovelo direito, aquele tornozelo esquerdo. E a gente se utiliza da equipe multi para ver como é que é o dia a dia dessa criança, que a gente pode fazer do ponto de vista musculoesquelético para prevenir, junto com a profilaxia, novos eventos. Mas, como eu falei, é um ciclo vicioso de uma artrose recorrente que vai culminar com uma hipertrofia sinovial. E aí a gente entra num quadro que é bem difícil, às vezes, de discriminar o que é uma hemartrose aguda de uma sinovite crônica. Como a gente viu, várias hemartroses podem gerar um processo de aceleração do dano articular, que vem a sinovite depois de uma artropatia estabelecida. A sinovite é uma inflamação crônica de instalação lenta e insidiosa que deixa também a articulação um pouquinho mais inchada. Então, seja para o cuidador, e às vezes até para o paciente. Então, o paciente já que chega à vida adulta, gente, ele tem dificuldade de início de estabelecer até esse padrão de dor. E a gente vai entender e vai dar essas dicas, e aprender também com ele, que ele sabe como é que é a dor dele. Em geral, na hemartrose, é uma instalação rápida, abrupta, após um trauma ou não, né? A gente, em geral, tem uma dor bem intensa, ele não consegue mexer muito, e vai ter sinais flogísticos, sinais inflamatórios, calor, edema vai estar mais quente. O paciente vai estar em flexão, né? Então, no joelho, ele não vai conseguir esticar muito a perna, no tornozelo, fazer a flexão plantar, no cotovelo, a extensão, mesma coisa. É claro que o paciente também com sinovite ou artropatia também vai ter uma dificuldade, mas a temporalidade ajuda muito. Mudou o padrão? Né? Você acha que piorou nos últimos dias? Dá uma examinada, ver se está um volume maior. Né? A gente chama, às vezes, de aura de hemartrose, aquele sentimento antes de como é que estava a articulação, deu uma piorada, uma articulação mais pesada e que a amplitude articular está mais difícil. Isso a gente já leva para o ponto de vista da hemartrose, porque isso vai impactar o valor preditivo na terapia, no tratamento. De modo que a hemartrose, ela responderá ao fator, e sinovite vai responder mais um anti-inflamatório, tem um corticóide de dose baixa, uma dose anti-inflamatória. A gente costuma ter respostas bem positivas. Por fim, esse é o que a gente espera um livro que espera não chegar, mas infelizmente ainda é muito prevalente para os pacientes mais velhos, né, que não dispõem de muitas alternativas de tratamento no passado, que é a artropatia hemofílica. Ela tem alguns graus. Essa já é uma artropatia mais severa, né, que o protótipo, né, é uma deformidade articular, né, você vê que todas as estruturas geniculares, né, do joelho estão diferentes, né, com neoformação óssea, osteófitos, uma hipotrofia muscular e perda da mobilidade, quase beirando a anquilose. Ele mexe cada vez menos, ele usa cada vez menos a articulação, por isso que tem uma musculatura mais fraca, uma dor mecânica, né, sempre piora com o movimento. Isso que a gente não quer ter, a gente está tendo cada vez menos, a gente espera, com o advento de novas terapias, com acesso a novas terapias, com a melhoria das terapias que a gente tem atualmente, e eu confio que a gente tem feito, quando digo a gente, é a nível mundial, um trabalho bem bacana e prevejo um futuro bem brilhante para a hemofilia, e a gente vai estar aqui para, se Deus quiser, para documentar cada vez mais coisas positivas. Eu espero justamente isso, que os meninos tenham cada vez mais acesso e mais alternativas no futuro. Tá bom, gente? Estou à disposição. Obrigado. Obrigada, Pedro.
Dando continuidade à temática, convido a doutora Marcela Greco, médica hematologista do grupo de coagulopatias aqui do Hemorrio. Bom dia, eu sou Marcela Greco, queria agradecer o convite para os estudos e agradecer o grupo de coagulação, e o trabalho deles é excepcional. Coube a minha parte um pouquinho mais complicada, que é a do tratamento e do acompanhamento desses pacientes aqui no Hemorrio. Então, o tratamento da hemofilia, ele começa já na primeira consulta do paciente, quando a gente vai orientar, né, e educar os pais, familiares, todos os envolvidos, amigos, no convívio desse paciente. Que a gente vai orientar, educar eles sobre o que é hemofilia, como funciona, como vai funcionar a vida desse paciente a partir de então, todos os cuidados que eles têm que ter, e inclusive os professores desses pacientes. Por isso, a importância da nossa equipe multidisciplinar. Então, aqui a gente conta com hematologista, com enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fisiatra, dentista e ortopedia. Então, o paciente ele vai passar por todos esses profissionais para que ele tenha um acompanhamento global. E aí a gente tem alguns tipos de... Então, essa parte de educação, equipe multidisciplinar, tudo isso faz parte do tratamento do paciente, não só o tratamento em si com o fator. A gente tem alguns tratamentos de terapia adjuvante, que são antifibrinolíticos, selantes de fibrina, DDAVP, o próprio gelo local, que ajudam quando esse paciente tem um sangramento. E a gente tem a terapia de reposição, que é o tratamento dito da reposição de fator. Então, nessa terapia adjuvante, a gente tem a desmopressina, que é o famoso DDAVP, que ele é um análogo da vasopressina. Então, ele vai funcionar aumentando o nível de fator 8 e de fator de von Willebrand desse paciente. Então, ele serve em alguns casos, ele vai ajudar no paciente que tem hemofilia leve ou moderada, quando ele tem um sangramento pequeno, quando ele vai fazer um procedimento pequeno, a gente pode lançar mão de usar o DDAVP. Normalmente, a gente faz uma dose de 0,3 microgramas por quilo, e isso já vai gerar um aumento de 3 a 5 vezes o nível basal do fator 8 desse paciente. Mas isso não pode ser feito já de cara para o paciente. A gente não necessariamente todos os pacientes respondem ao DDAVP. Então, quando diagnostica o paciente com hemofilia, a gente faz o teste do DDAVP, né, faz a infusão do DDAVP venoso e depois repete o exame dele. Se ele realmente tiver um aumento significativo do fator 8, do fator de von Willebrand, significa que esse paciente responde ao DDAVP. Então, esse pode ser um medicamento para ele usar em pequenos procedimentos e pequenos sangramentos. Isso é uma opção, tá? Por isso que a gente fala que é uma terapia adjuvante, para ajudar no controle do sangramento dele. E a gente tem os selantes de fibrina, que são colas de fibrina que mimetizam realmente a ação da fibrina para formar aquela casquinha ali do machucado. E temos os famosos antifibrinolíticos, né? São também terapias adjuvantes. Eles servem mais para controle de sangramento mucoso, então gengivomorragia, epistaxe, sangramento menstrual nas pacientes com doença de von Willebrand. E a gente tem duas opções, que é o ácido tranexâmico, que é o famoso Transamin, e o ácido epsilon-aminocapróico. Aqui no Hemorrio a gente tem o Transamin. A gente sempre pode utilizar ele de forma venosa ou de forma oral, dependendo do procedimento ou do sangramento que o paciente tem. Então, o Transamin na dose intravenosa, a gente faz 10 miligramas por quilo dose, pode ser repetido a cada 8 horas. E via oral, a gente faz 15 a 20 miligramas por quilo de 8 a 8 horas. E a gente tenta fazer no máximo 5 dias. Não ultrapassar muito esse tempo, e a gente tem também uma possibilidade de risco trombótico. E a gente tem contraindicações aos antifibrinolíticos. Então, paciente com hematura, como o Pedro falou, o paciente que tem hematura, o paciente hemofílico, ele não está livre de ter todas as outras doenças e patologias que existem. Então, ele pode ter um cálculo renal e aquela hematura não ser relacionada à hemofilia, ser um cálculo renal. Então, sempre que o paciente hemofílico tem uma hematura, a gente contraindica o uso do Transamin, porque tem um risco de obstrução de coágulo, então você vai ter um problema maior ainda. Então, essa é uma das contraindicações clássicas. E o uso concomitante com complexo protrombínico ou complexo protrombínico ativado. Vocês vão ver que são agentes que a gente usa muito nos hemofílicos, só que quando você usa em conjunto com o Transamin, você aumenta o risco de trombose. Então, não é que não possa ser feito, mas a gente tem que ter o cuidado de ter um intervalo entre eles de 6 horas. E não pode ser usado em pacientes que já têm um risco aumentado para trombose. E aí a gente entra no tratamento de reposição, que é o tratamento realmente da hemofilia. Qual o objetivo desse tratamento? Parar o sangramento do paciente, prevenir sangramentos e prevenir a destruição articular, que o Pedro mostrou
antes, né? O paciente vai fazendo sangramentos repetitivos e acaba levando uma destruição articular, uma alteração na articulação dele. Então, esse é o objetivo do tratamento de reposição. Repor o fator que ele tem deficiente. E existem algumas formas. A gente pode fazer terapia sob demanda, que é quando a gente faz o concentrado de fator quando ele tem um sangramento. Então, o paciente sangrou, ele vem ao hemorrio, a gente faz a reposição do fator que ele tem deficiente. Ou a gente pode fazer o tratamento de profilaxia, que é você fazer o uso regular desse fator deficiente para prevenir que ele tenha sangramentos. Então, normalmente nos pacientes hemofílicos graves, a gente vai optar por fazer o tratamento de profilaxia. A gente vai evitar, como o nome já diz, profilaxia, evitar que ele tenha sangramentos, então a gente reduz o risco dele sangrar fazendo mais frequentemente esse fator. Já o paciente hemofílico leve, hemofílico moderado, ele vai ficar mais, né, com tratamento sob demanda. Se ele sangrar, ele vai fazer o fator. Dentro da profilaxia, a gente tem 3 opções. A gente tem o tratamento de profilaxia primária, que normalmente é iniciado antes da segunda hemartrose do paciente e com idade até 3 anos. Então, até antes de 3 anos, esse paciente tem que iniciar o tratamento de profilaxia primária, ou antes disso mesmo, se o paciente já tiver a segunda hemartrose dele, o segundo sangramento articular. Já a profilaxia secundária, ela é iniciada após 2 ou mais hemartroses e antes do paciente já ter uma evidência de alteração articular. E a profilaxia terciária, a gente começa, infelizmente, já depois do paciente já ter uma alteração articular, ou porque não foi visto, ou porque o paciente não teve esse atendimento adequado. A profilaxia primária ela é considerada a única forma de tratamento capaz de prevenir a ocorrência de alterações articulares em pacientes com hemofilia grave. Então, ela é o tratamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Federação Mundial de Hemofilia. Então, é o que a gente institui para os pacientes hemofílicos graves. E o que a gente usa para fazer esse tratamento? A gente tem alguns produtos, né? Produtos que são concentrados de liofilizados, que são os fatores plasmáticos, que são aqueles derivados do plasma humano, e os fatores recombinantes, que são derivados de biologia molecular, técnicas de biologia molecular. E a gente tem os agentes de bypass, que é o complexo protrombínico ativado e o fator 7 ativado recombinante. E aí, quando a gente utiliza o fator 8 para o hemofílico A e o fator 9 para o hemofílico B, eles têm algumas considerações. Então, o fator 8 ele tem uma vida média no organismo de 8 a 12 horas, e cada unidade infundida por quilo de peso corpóreo vai levar em 2% a atividade do fator desse paciente. Já o fator 9 tem uma vida média mais longa, de 18 a 24 horas, e cada unidade infundida eleva em 1% a atividade do fator. Como acho que interrompeu nessa aqui, eu vou repetir, tá? Então, quando a gente faz a profilaxia, né, para o paciente hemofílico grave, fator 8 ou fator 9, o fator 8 ele tem uma vida média de 8 a 12 horas, e cada unidade infundida por quilo de peso vai elevar o fator em 2%. Já o fator 9 tem uma vida média bem maior, né, de 18 a 24 horas, e cada unidade infundida vai elevar o fator em 1%. Como é que a gente calcula quanto que esse paciente precisa fazer? Então, a gente tem uma fórmula, né, dependendo do quadro clínico desse paciente, se ele tiver uma hemartrose, se ele tiver um hematoma profundo, a gente vai avaliar quanto que a gente quer elevar de fator para esse paciente. Na hemofilia A, a gente usa quanto que a gente quer elevar de fator 8, vai ser o peso desse paciente vezes a diferença de porcentagem de fator a ser elevado. Eu quero elevar 50% o fator desse paciente. Então, 50% menos a porcentagem de fator que o paciente possui. Então, o paciente possui 0, ele é um hemofílico grave. Então, 50 menos 0 e dividido por 2. Isso na hemofilia A. No hemofílico B, a porcentagem, o quanto que a gente vai fazer de fator vai ser o peso vezes essa diferença. Você não precisa dividir por 2. Então, é essa fórmula que a gente usa para calcular quanto que a gente vai fazer de fator para esse paciente. E isso que eu falei de, vou levar 50%, 30%, a gente também tem algumas tabelinhas que nos auxiliam, né? Isso está no manual de hemofilia. Então, se o paciente tem uma hemartrose, quanto que eu tenho que aumentar de fator? Então, se o paciente é um hemofílico A grave, eu tenho que elevar a 30% a 50%. Então, tem que fazer 15 a 25 unidades por quilo. Se ele é hemofílico B grave e ele tem um hematoma muscular de pequena monta, eu preciso aumentar em 30% a 50%. Então, isso aqui nos guia normalmente no nosso dia a dia para saber o quanto que a gente precisa elevar de fator. Assim como a gente também tem uma tabelinha sobre procedimentos, né? Procedimentos invasivos. Quanto que eu preciso elevar esse fator? Quanto que eu preciso repor para esse paciente fazer um procedimento seguro, sem risco de sangrar?
Então, ele também nos auxilia. O paciente vai fazer uma endoscopia digestiva, ele é um hemofílico A grave, eu preciso elevar a 50% o fator desse paciente antes da endoscopia para evitar o sangramento, tá? Então, são tabelas que nos auxiliam a saber quanto que a gente precisa aumentar para esse paciente. E a gente tem algumas complicações do tratamento, né? Lógico, a gente tem a contaminação viral, que hoje em dia é muito menor, porque antes esses produtos derivados do plasma, né, são derivados do plasma humano. Hoje em dia a gente tem técnicas de inativação, de detecção, diagnóstico mais precoce, então mais difícil da gente ver contaminação viral. E o desenvolvimento de inibidor que o Pedro falou, né? Quando o paciente começa a infundir o fator 8 e o fator 9, ele tem o risco de desenvolver anticorpos contra esses fatores, contra o fator 8 e contra o fator 9. Normalmente a gente diagnostica isso como? Clinicamente o paciente começa a falhar ao tratamento. A gente faz o fator que a gente normalmente faz e ele começa a ter sangramentos que ele não tinha antes. Então a gente já começa a pensar que ele pode ter evoluído com o inibidor. E acaba comprometendo a qualidade de vida desse paciente, ele sangra mais. E como é que a gente vai tratar esse inibidor, né? O objetivo do tratamento, a curto prazo, a gente quer controlar o sangramento desse paciente e a longo prazo a gente quer erradicar o inibidor desse paciente para que ele volte a fazer o tratamento de profilaxia e volte a ter menos risco de sangrar. O que é esse tratamento? O tratamento é chamado tratamento de imunotolerância. Consiste na infusão diária ou em dias alternados do concentrado de fator que esse paciente tem deficiente, seja o hemofílico A, o fator 8, o hemofílico B, o fator 9, e a gente faz em altas doses todo dia ou em dias alternados, na tentativa de dessensibilizar esse paciente, na tentativa de diminuir esse anticorpo contra o fator. Esse tratamento pode durar de semanas a anos, e a gente tem duas possibilidades de inibidor. A gente tem um inibidor de baixo título, que é aquele que tem menor do que 5, ou inibidor de alto título, que é maior do que 5. Dependendo do inibidor do paciente, a gente tem formas de tratar o sangramento dele diferentes. Então, se o paciente tem uma hemorragia leve, o paciente tem hemofilia grave e desenvolveu inibidor. Se ele tem uma hemorragia leve ou moderada e ele tem um inibidor menor do que 5, eu posso tratar esse sangramento com fator 8 em altas doses. Se ele tem um inibidor maior do que 5, ele não vai responder esse fator 8. Então, a gente vai ter que tratar com um complexo protrombínico ativado ou um fator 7A recombinante. Já o paciente que tem uma hemorragia grave, uma cirurgia de médio e grande porte, a mesma coisa. Se ele tem um inibidor maior do que 5, eu vou fazer direto o complexo protrombínico ou fator 7. Se ele tem um inibidor menor do que 5, eu posso tentar o fator 8, mas se ele não responder, eu ainda tenho a possibilidade de fazer o complexo protrombínico ou o fator 7. E aí a gente tem os agentes de bypass, que é esse complexo protrombínico e o fator 7, né? Qual é a indicação? Quando o paciente tem inibidor de alto título ou de baixo título e ele não responde a essas altas doses de fator que a gente tenta fazer para ele controlar o sangramento. Então, se ele não responde às altas doses de fator e continua sangrando, a gente vai fazer os agentes de bypass. A eficácia independe do título do inibidor. Ele pode ter um inibidor de 100 ou ele pode ter um inibidor de 6. Isso não é o valor do inibidor que vai dizer a eficácia do agente de bypass. E a gente não tem nenhum exame laboratorial que a gente faça para dizer se esse paciente está respondendo ou não. O parâmetro é clínico. A gente começa a fazer os agentes de bypass. Se ele responder clinicamente, diminuir o sangramento, esse paciente responde a esse agente. Então, a gente tem duas possibilidades. O concentrado de complexo protrombínico ativado, que é o CCPA, nome comercial de Feiba, e o fator 7A recombinante, que o nome comercial é o Novoseven. Como é que eles agem, né? Eles induzem e facilitam a geração de trombina, promovendo a formação de fibrina e aí esse paciente para de sangrar. Qual a diferença entre eles? O complexo protrombínico ativado, ele tem uma ação na via intrínseca e na via extrínseca. Já o fator 7 ativado, ele inicialmente vai estimular ali o fator 10 através só da via extrínseca. O complexo protrombínico contém quantidades variáveis de fatores dependentes de vitamina K. Então, ele tem fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. E a gente pode fazer de 50 a 100 unidades por quilo e pode ser repetido a cada 8, 12 horas, dependendo da resposta do paciente em relação ao sangramento. Já o fator 7A contém só o fator 7 ativado. E a gente pode fazer 90 microgramas por quilo. Isso pode ser repetido a cada 2, 3 horas, conforme a resposta dele no sangramento. O tratamento da hemofilia vem evoluindo bastante. Então, no início, a gente tinha sangue total para fazer, crio precipitado. Conforme foi passando, a gente foi tendo plasma fresco. E aí, quando chegaram os fatores 8 e 9,
a gente teve o advento do tratamento de profilaxia, que é essa profilaxia primária que a gente faz para hemofílico grave para evitar que ele tenha um sangramento. Então, quando a gente conseguiu ter os fatores 8 e 9, né, recombinantes, a gente conseguiu iniciar o tratamento de profilaxia. Depois vieram outros tratamentos. Hoje em dia a gente tem diversos tratamentos, alguns já em uso e outros em estudo. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês aqui. Então, como é que a gente escolhe qual é o tratamento que esse paciente vai fazer, né? Depende da gravidade da deficiência, como o Pedro falou, ele pode ser um hemofílico leve, moderado ou grave. O leve e moderado, se ele não tiver um fenótipo hemorrágico, ele vai tratar sempre que ele sangrar. E o hemofílico grave vai fazer o tratamento de profilaxia primária, que é o ideal, que a gente começa a fazer o fator já em dias alternados, dependendo do paciente, para que a gente diminua o risco dele de sangrar. E o tipo de sangramento, então, pode ser sob demanda ou profilaxia. O objetivo do tratamento de profilaxia no paciente grave é que a gente aumente o nível dele e ele fique com pelo menos um nível mínimo de 1 a 3%. Isso garante que ele sangre menos, tá? Então, a gente faz o tratamento em dias alternados ou 3 vezes por semana, dependendo do paciente, com esse objetivo. Toda doença crônica tem um problema de adesão ao tratamento. Então, na hemofilia não seria diferente, é uma doença crônica. Então, a gente também tem essas barreiras de adesão ao tratamento, principalmente porque o paciente precisa de punções venosas frequentes, essa reposição do fator é endovenosa. As crianças com dificuldade de acesso, imagina a criança fazendo 3 vezes por semana, dias alternados, então sempre mais difícil. Um intervalo de dose pequeno entre esses fatores e imunogenicidade que o paciente pode desenvolver o inibidor. Então, são barreiras para o tratamento de uma doença crônica como a hemofilia. Aqui existem novos produtos agora para a gente tratar os pacientes hemofílicos, e isso foi permitido depois de tantos estudos e a gente conseguir entender a molécula dos fatores de coagulação. Então, eles conseguiram fazer algumas técnicas, né, de pegylação, glicosilação, que faz com que você possa aumentar a duração da atividade do fator ou diminuir o clearance, diminuir a eliminação desse fator, fazendo sempre com que você consiga aumentar o tempo de ação desse fator no organismo do paciente, com o objetivo de que a gente faça menos infusões, a gente pegue menos vezes os acessos do paciente, então, tudo para tentar melhorar o tratamento dele. Então, a gente tem, né, os fatores de meia-vida estendida. O fator 8 de meia-vida estendida, ele tem um aumento de 1 dia no intervalo de dose. Então, ele pode ser um atrativo para alguns pacientes que apresentam uma meia-vida curta do fator. Então, a dose de profilaxia seria 25 a 65 unidades por quilo a cada 3 a 5 dias, quando, na verdade, com o fator 8 de dose padrão, a gente faz em dias alternados ou 3 vezes por semana. Então, a gente postergaria um pouquinho a segunda dose dele na semana. Já o fator 9 de longa duração, ele tem um aumento do intervalo de dose para 1 a 2 semanas, mantendo um nível mínimo aceitável e alto. Então, o paciente do hemofílico B grave faria 50 unidades por quilo semanal ou 100 unidades por quilo a cada 12, 14 dias, ao invés de ele fazer 2 vezes por semana. Então, isso melhora a qualidade de vida do paciente também. E a gente tem fatores modificadores, né? A gente tem esses novos tratamentos, surgiram moléculas que mimetizam os fatores e moléculas que vieram para fazer um reequilíbrio da hemostasia. Então, um deles, né, que mimetiza é o emicizumab. O emicizumab, ele mimetiza a ação do fator 8, né? Ele promove a geração de fibrina quando ele se liga o fator 10A ao fator 10 ao fator 9 ativado. Então, ele mimetiza a ação do fator 8. Então, gera mais trombina. Por que ele é um atrativo, né, esse tratamento? Porque ele tem uma meia-vida longa, principalmente porque ele é de uso subcutâneo, tem um intervalo de dose de 1 semana ou mais, e diferente da molécula do fator 8, ele não vai gerar um anticorpo contra essa molécula. Então, hoje, ele já é aprovado no Brasil, e ele já é usado para alguns casos, principalmente pacientes que tiveram inibidor e não responderam ao tratamento de imunotolerância. E a gente tem outros tratamentos, né? O emicizumab entrou, como eu falei, a gente já faz uso. O fituziran, que vai agir diminuindo a ação da antitrombina, gerando mais trombina. E o concizumab, que vai agir vai bloquear o TFPI, também gerando mais trombina. São drogas que estão em estudo. Então, os fatores com meia-vida aumentada permitem uma melhor proteção para os sangramentos e vão simplificar os esquemas de profilaxia e tratamento. Ao invés do paciente fazer 3 vezes por semana, dias alternados, a gente vai
aumentar o tempo dele sem as infusões. A redução da frequência das aplicações intravenosas contribui para melhorar a qualidade de vida desse paciente e também a adesão ao tratamento, sem dúvida. E novos tratamentos que não necessitem da via intravenosa vão facilitar o tratamento de profilaxia desses pacientes. Como é que é o acompanhamento do paciente hemofílico aqui no Hemorrio, né? A gente tem as consultas com os hematologistas a cada 3 meses, em que esses pacientes ou fazem a profilaxia aqui no hospital, eles fazem a profilaxia domiciliar, os familiares são treinados para fazer o fator em casa, e esses pacientes, quando chegam na adolescência, também são treinados para fazer a autoinfusão, né? Para melhorar a qualidade de vida, para fazer com que eles não tenham que vir 3 vezes por semana no Hemorrio. Então, a cada 3 meses, eles vêm na consulta, para a gente ver como esses pacientes estão e para a gente liberar o fator. Consultas periódicas com a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fisiatra. Exame radiológico para a gente avaliar as articulações desses pacientes periódico. Lembrando que o Pedro falou, às vezes você tem o sangramento articular que chama atenção, mas às vezes você tem sangramentos subclínicos, sangramentos que não dão uma alteração clínica, mas que tem sangramento ali. Às vezes a gente vai ver isso quando a gente faz o exame radiológico deles. E exames para pesquisa e acompanhamento de inibidor desses pacientes, para que a gente possa já intervir rápido se ele desenvolver algum inibidor. Acolhimento aos pais e familiares, material de orientação para as escolas, para orientar os professores, inspetores e todos que estão dentro da comunidade escolar desse paciente, e estímulo e orientação para a prática de esportes adequada. A gente tem educador físico no nosso grupo que orienta, né? A gente sempre pede para orientar os pacientes em relação às atividades físicas. São jovens, eles querem fazer atividade física, jogar futebol, várias outras lutas, que a gente não recomenda muito, mas sempre tem essas questões. Então, a gente sempre tem também a questão de orientar a prática adequada, a forma com que eles façam que eles tenham menos risco de sangrar numa atividade física.